que vem na sua mente, né? O que você pensa? Ah, vou descansar para sempre? Vou ficar descansando, agora eu vou dormir na rede, vou mascar um ramo de trigo? Ou você pensa que vai só parar de trabalhar e aí vai curtir os netos, né? Vai curtir a esposa, vai curtir os filhos, ou os dois, né? Ou quem sabe vai curtir um hobby que você gosta? Ou você pensa em viajar sem parar, conhecer os lugares que a gente nunca teve tempo de ir ou nunca teve a possibilidade de ir, fazer um cruzeiro, ir para a Europa, ir para o Japão, já pensou? Ou viajar o Brasil do Oiapoque ao Chuí? Bom, veja, cada um vê e tem o poder de fazer o que quiser na sua aposentadoria, é claro. Mas uma coisa é certa, existe uma verdade importante que todos nós precisamos ter em mente. Aposentadoria não significa automaticamente parar de trabalhar. Aposentadoria significa conquistar a liberdade de escolha. O verdadeiro objetivo não é parar de produzir, não é virar um peso na terra. O objetivo é poder escolher entre trabalhar por prazer, entre empreender e sim, quando você quiser viajar, né, ou quando você quiser passar mais tempo com a família, você poder. Quando a gente se aposenta, a gente tem que ter dinheiro suficiente para fazer o que a gente quiser, para fazermos o que quisermos. Mas isso não significa não fazer nada, ficar sem fazer nada. Eu, por exemplo, eu vou querer continuar trabalhando, mas viajar para vários lugares com a minha família, entre eles o Japão, eu vou querer fazer isso. Eu falei sério, eu adoraria conhecer o Japão. Mas hoje em dia não dá, é muito longe. E a loucura do trabalho não permite. Para ir para lá, a gente precisa pelo menos uns 20 dias, não é mesmo? E o ideal seria 30, né? Porque são 4 dias, 2 para ir, 2 para voltar. Então é algo realmente difícil hoje em dia. Então, quando eu me aposentar, eu vou querer ir para o Japão. Vamos para o outro slide. Bom, nesse segundo slide, né, eu queria falar do maior erro financeiro das pessoas, né? E esse maior erro não é confiar no INSS não, né, que roubaram todo o dinheiro e não vai ter nada para pagar quando a gente ficar velho. Esse é um erro bem comum, mas não é exatamente disso que eu estou falando, né? O grande erro das pessoas, o maior erro das pessoas é achar que alguém vai cuidar da sua aposentadoria. Gente, você não pode deixar seu futuro nas mãos de outra pessoa. Você precisa tomar as rédeas do seu futuro. É algo muito valioso. Hoje em dia, todo mundo sabe, os sistemas de previdência estão pressionados porque as pessoas vivem muito mais tempo do que antigamente. Antigamente, quando os fundos de pensão nasceram, né, os de previdência, quando eles foram criados, eles foram feitos, né, com cálculos com uma certa idade das pessoas. E esses cálculos precisam ser constantemente revistos, porque a longevidade da humanidade só aumenta. E isso pressiona muito os planos de aposentadoria. E por essa e outras, a responsabilidade do futuro financeiro de cada um de nós é cada vez mais individual. Você é responsável pela sua aposentadoria. Somos nós que temos que nos responsabilizar pela nossa velhice. E não podemos deixar na mão de outra pessoa. Isso é uma loucura. Por isso, todo mundo precisa se tornar um investidor. Entender de produtos que pode aplicar, que pode investir, escolher os produtos de acordo com o seu perfil de investimento. E hoje é disso que nós vamos falar bastante, porque é o ponto mais importante dessa Masterclass, desse workshop. Todos nós precisamos investir agora para nos aposentarmos com tranquilidade e paz. Quando chegarmos no inverno da vida, temos que ter a nossa casa feita de tijolos, tem que ter cama macia, vários cobertores quentinhos para que a gente se aposente com tranquilidade, tá bom? Então vamos lá. No próximo aqui eu vou falar para vocês do poder dos juros compostos. Muita gente não entende a força dos juros em cima do dinheiro que foi criado pelos juros anteriores. Os juros sobre juros. Principalmente os mais jovens não entendem isso. Juros sobre juros é a rentabilidade em cima da rentabilidade que outrora não existia. É o fenômeno mais poderoso das finanças, que faz o dinheiro deixar de crescer de forma linear e passa a crescer de forma exponencial. Passa a crescer exponencialmente. Isso porque é muito mais fácil, os jovens não enxergam isso, porque é muito mais fácil enxergar isso quando você vivenciou. E como?
para os juros compostos fazerem efeitos, leva tempo, demora anos. Os jovens não entendem muito, mas a força dos juros compostos é tão forte que eles são estudados em todas as faculdades. O Charlie Munger lá, que era o parceiro do Warren Buffett, que morreu aos 98 anos, né, ele era amigo e sócio do maior investidor de todos os tempos, o Warren Buffett, ele dizia que o segredo para ganhar dinheiro no mercado de ações não estava em comprar na baixa e vender na alta, e sim em comprar e esperar. Aliás, com 30 anos de idade, o Warren Buffett tinha $1 milhão. Aos 50 anos, ele tinha 376 milhões de dólares, graças aos juros compostos. Aos 60 anos, ele tinha 3 bilhões e 800 milhões de dólares. E aos 90 anos, ele tinha inacreditáveis 100 bilhões de dólares. 90% da fortuna dele veio depois dos 60 anos de idade. Não porque ele virou um investidor melhor, e sim porque os juros compostos explodiram, começaram a fazer efeito, ficaram gigantes. Veja só, na fórmula do juro, essa aqui é a fórmula do juro composto, tá? Essa é a fórmula do juros composto. Valor futuro, tá? Tem uma curiosidade aqui que eu quero que vocês entendam. Na fórmula dos juros compostos, né? Valor futuro é o valor presente vezes 1 mais os juros elevado ao tempo. Ou seja, nos investimentos, na fórmula dos juros compostos, a única potência que tem é o tempo. Na fórmula do valor futuro dos juros compostos, a única potência é o tempo. O tempo é o seu melhor amigo nos investimentos. Tem uma frase famosa, né, que é essa. O tempo é o seu melhor amigo. O tempo é o melhor amigo do investidor e o pior inimigo do devedor. Mas claro que pessoas impacientes não conseguem entender e não conseguem enxergar e podem ter problemas financeiros gravíssimos no futuro devido a essa impaciência. Então, vamos lá. Vamos ver quanto que a gente vai ter ao longo do tempo se a gente economizar R$500 por mês, tá? Eu sei que muita gente pode não poder economizar 500 e muita gente pode querer economizar mais, tá? Bom, mas quanto que a gente vai ter, né, sei lá, em 10 anos? Tem gente que fala 200 mil, 300 mil, vamos ver isso de forma precisa. Vamos supor que a gente começa a investir R$500 por mês num produto que rende em média 10% ao ano, abaixo da Selic de hoje, tá? Então, no tempo, né, vou botar no médio, né, 10%. Né, em 10 anos, guardando R$500, você vai ter R$103 mil. Em 20 anos, você vai ter R$379 mil. Vê que ainda não está fazendo muito efeito o juro composto. Mas aí, nos próximos 10 anos, você vai ter R$1.100.000. E nos próximos 10, você vai ter R$3.100.000. Então, a conclusão, de novo, não é sobre quanto você investe, é sobre quanto tempo você investe. Não é sobre ganhar dinheiro, muito dinheiro rápido, é sobre dar tempo para os juros trabalharem para você. O ponto aqui é o seguinte, né? A paciência, ela paga, ela faz efeito. Né? Quanto mais tempo você espera, mais os juros compostos fazem efeito. Então, não adianta querer acelerar e se estressar, porque o juro composto leva tempo, mas na hora que engata, ele brilha, tá? Então não é sobre quanto você investe, é sobre quanto tempo você investe. E na fórmula dos juros compostos, a única potência é o tempo. Vamos para o próximo slide. O efeito bola de neve. Essa metáfora da bola de neve é muito boa para explicar juros compostos. Imagina, né, uma bola de neve que está descendo a montanha. No começo ela é pequenininha, e aí ela começa a rolar, começa a crescer um pouquinho, aí ela começa a ficar mais pesada, aí ela acelera a queda, cresce mais e mais e acaba virando uma avalanche. É assim que funcionam os juros compostos. Nos primeiros anos parece que nada acontece. Você junta, vai lá, tem R$103 mil. E o dinheiro parece que não cresce, parece que não rende. E você pode até ficar impaciente, por isso muita gente desiste cedo. Mas não fique impaciente, não deixe esse sentimento tomar controle de você. Senão você vai querer gastar o dinheiro e aí, né, quem insiste em colher grandes resultados, né, consegue colher os grandes resultados. Saiba que com o passar dos anos, depois de um certo ponto, os juros vão começar a trabalhar para você, enquanto você dorme. Essa é a grande virada das nossas vidas, tá? Os juros começam a render em cima dos próprios juros que foram criados, e é aí que é a potência da fórmula trabalhando. E é claro que qualquer número elevado a outro é muito mais forte quanto maiores forem ambos. Ou seja, quanto mais dinheiro você juntar,
mais dinheiro você vai ter, isso é óbvio. Tá? Por isso, com o passar dos anos, o resultado explode, se potencializa, porque ambos crescem. Tanto, né, o montante como o tempo também está aumentando, porque está passando mais tempo, então a potência também fica maior, tá bom? Nos primeiros 20 anos, a gente viu, né, você juntou 379 mil reais, lembra? Mas nos 20 anos seguintes, juntou mais de 3 milhões de reais. Esse é o poder dos juros compostos. Tá? No começo não faz muito efeito, depois faz bastante, mas para quem vai se aposentar é o melhor caminho. Vamos lá, próximo. O segredo do sucesso dos grandes investidores, uma carteira diversificada, né? Esse é um dos princípios mais importantes do mercado financeiro, dos investimentos. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Se a cesta cair, todos os ovos vão quebrar. Mas se você tiver em várias cestas, mesmo que uma caia, você preserva parte do patrimônio. Isso se chama diversificação. É impossível a gente saber como serão os ventos nos mercados o tempo todo. Simplesmente ninguém sabe. Por isso a importância de diversificar. É preciso diversificar. Vamos lá. O princípio da diversificação. Muda o slide. Né, o princípio da diversificação, tá? Ativos diferentes se comportam de maneiras distintas, né, em cenários de alta, de queda e de crise, tá? Então, nenhum ativo vai bem em todos os cenários. Isso simplesmente não existe, não acontece. Cada investimento reage de maneira diferente, né? Quando pode voltar, pode, não, é isso aí, desculpa, né? Quando tem crescimento econômico, inflação, né, crises, juros, câmbio, cada ativo vai performar de um jeito, obviamente. Né? Se a bolsa está subindo, geralmente o dólar é inversamente correlacionado, né? O dólar está caindo. Então, como ninguém consegue prever o futuro, a gente precisa estar posicionado esperando os diversos cenários que sempre aparecem. Né? Porque uma coisa a gente tem certeza e consegue prever com precisão. Esses cenários sempre se repetem e a gente só não sabe quando, né? São o que a gente chama de ciclo de negócios. A bolsa e os negócios, eles não crescem de maneira linear. Eles têm uma tendência de alta, mas eles vão assim. Então, às vezes eles estão no período de alta, às vezes estão no período de baixa. Mesmo que a tendência seja de alta, o ciclo de negócios, ele oscila. É o que nos Estados Unidos se chama de business cycle. O exemplo simples são as ações, né? Crescem, a expansão econômica, mas, obviamente, as ações sofrem em momentos de crise. O renda fixa pode render menos em tempos de euforia, mas também te protege em momentos de crise, de incerteza. Então, você precisa ter os dois. A nossa carteira de investimentos precisa ter ações e precisa ter produtos de renda fixa, tá? Um outro conceito importante é o da correlação, tá? Da correlação entre os ativos. Tem ativos que têm correlação alta, ativos que sobem e descem juntos, e ativos que têm correlação baixa ou até negativa, né? Esse conceito da correlação é importante para que você tenha uma carteira diversificada de forma eficiente, né? Uma correlação positiva, uma correlação alta, como eu disse, são ativos que sobem juntos, crescem juntos, sei lá, o índice Bovespa e ações, né? Ações brasileiras em geral e o índice Bovespa. Eles são positivamente correlacionados. Se as ações sobem, o índice sobe, claro. Né? Inclusive, o índice Bovespa ele é feito de ações. Né? Correlação baixa ou correlação negativa são ativos que caminham em direções opostas, mas que se compensam. Por exemplo, como eu disse, né, uma crise no Brasil, as ações brasileiras caem enquanto o dólar sobe. Então, uma diversificação eficiente, você tem que misturar ativos de baixa correlação, né, correlação negativa. Né? Você tem que ter bolsa, você tem que ter lá fora o dinheiro, né, investido em dólar. Né? A diversificação, ela prova o seu valor ao longo do tempo, no longo prazo. Né? Por exemplo, durante o mercado de baixa de 2008, 2009, a crise hipotecária, que virou uma crise financeira nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo, muitos tipos diferentes de investimento perderam valor ao mesmo tempo. Mas a diversificação ajudou a conter as perdas gerais no portfólio de uma carteira. Vamos lá ver, né, a carteira, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então assim, uma carteira, a verdinha aqui, né, é uma carteira que só tem dinheiro, tá? Então, ó, uma carteira apenas com dinheiro em caixa.
Então, aí você tem no outro exemplo aqui uma carteira diversificada e uma carteira, né, um portfólio só de ações. Então, na carteira azul escura, né, agora vamos na azul claro, né, diversificada, 70% ações, 25% de títulos de renda fixa e 5% de investimentos de títulos de curto prazo. Essa é a carteira azul clara, tá? É um portfólio bem diversificado. A carteira azul escura é uma carteira só de ações. Então aqui você tem uma diversificada, né, 70% títulos de renda fixa, 25% ação. A azul escura é só ações e a verdinha é só dinheiro. A carteira diversificada, né, nessa crise aqui, que foi a crise de 2008, ela conseguiu gerenciar os riscos, né? Ou seja, esse gráfico aqui do meio, que é o da carteira diversificada, foi o que se deu melhor no momento, né, aqui, no momento da crise, tá? Que foi nesse momento aqui da crise, foi aqui, né, o de dinheiro nem se mexeu, a de ações ela afundou bem mais, ficou bastante negativa, e a diversificada ela conseguiu conter essa crise, né? Ela não rentabilizou tão ruim quanto a carteira de ações. A rentabilidade, né, ela não foi tão mal. Mas depois, né, obviamente, quando acabou a crise, obviamente, a carteira mais alavancada, que é não mais alavancada, mas a carteira mais arriscada, mais arrojada, que o perfil do investidor ele é mais agressivo, né, ela performou melhor. Né, ela performou pior na crise e performou melhor quando saiu da crise. Mas para quem não é um grande investidor de bolsa, porque aqui só tem ações, né, o ideal é você ter uma carteira diversificada, que quando o mercado sofre, ela sofre menos. A do dinheiro não se mexeu, só tinha dinheiro, não mexeu o dinheiro, também não foi nem voltou. Né? A carteira diversificada sofreu menos e rendeu menos. A carteira mais agressiva sofreu mais e rendeu mais. Mas essa aqui é a que eu recomendo para você que está querendo montar a sua aposentadoria. É a carteira que eu tenho. A maioria do meu patrimônio está em renda fixa hoje em dia. Ainda mais com esses juros que estão pagando 15% ao ano, 14,75 agora, não é mesmo? Vamos lá. Estratégias de diversificação. Existem várias formas para você diversificar a carteira e é muito importante você entender todas, tá? As principais maneiras, né, principais estratégias de diversificação são: você tem que diversificar em diversas classes de ativo. Tá? Dentro dessas classes, de mesma classe, você tem que diversificar nos ativos, né? Então, por exemplo, se você está no setor de imóveis, você está na bolsa, por exemplo, né? Você pode investir em diversas imobiliárias. Um exemplo para vocês entenderem. Né? Dentro dos setores, você tem que diversificar nos setores também. Tá? Você tem que diversificar na localização geográfica. Você tem que diversificar no prazo, né, no tempo de entrada e também no prazo, né, nos seus produtos de renda fixa, no que vence 2025, 2030, 2035, 2050. Né? Você tem que diversificar o tamanho das empresas que você investe, né, a capitalização de mercado. Você tem que diversificar também em diversos estilos de investimento. São as 7 estratégias para ter uma carteira bem diversificada. Vamos explicar um por um, tá bom? Vamos lá! Classes de ativos, né? Né? Classes de ativos, num panorama simples, tá? Com bem básico, né, de todos. Como investidor, o seu portfólio ele pode ser construído utilizando diversos ativos, né? Investimentos diferentes, ações, títulos do governo, dinheiro, né? Dólar, entre outros. Essas classes de ativos, elas geram retornos diferentes, elas rendem de maneira diferente, elas têm níveis diferentes de risco de investimento também. Sempre lembrando que todo investimento tem um risco associado, tá? Não existe investimento sem risco. Incluir investimentos em diferentes classes de ativos é um primeiro passo importante na diversificação para diminuir o seu risco e maximizar o seu resultado, tá? Né? Dentro de classe de ativos, um segundo passo é diversificar dentro da mesma classe de ativos. Por exemplo, ter várias ações, né? Se você vai ter ações, você tem que ter várias ações. Se você vai fazer renda fixa, você tem que ter vários tipos de títulos do tesouro, né? Você tem que ter de renda fixa, pós-fixado, pré-fixado, de inflação, tá?
no caso no caso dos setores, tá? No caso das ações, essa diversificação por setores é ainda mais importante. Tem ações que se beneficiam, por exemplo, quando o juros está mais baixo, como é o caso de construtoras, né, setor imobiliário, né, agora estão sofrendo porque os juros estão muito altos. Setor de tecnologia, que são muito de capital intensivo, né, elas pegam muito dinheiro emprestado, então quando os juros estão baixos elas vão melhores. E tem outros tipos de ações, de outros tipos de empresa que vão melhor quando os juros estão mais altos, sei lá, seguradoras, bancos. Isso acontece porque as seguradoras aplicam parte do dinheiro que recebem dos clientes em títulos de renda fixa conservadores, como o Tesouro Selic. E como está rendendo muito, eles ganham mais dinheiro. No caso dos bancos, eles emprestam dinheiro. Se os juros estão mais altos, eles faturam mais. Se o juros estiver baixinho, 2%, como estava lá atrás, né, na época do Covid, se ele emprestar a 1,5%, não fatura tanto. Agora que está 14%, se ele emprestar 7%, é um dinheirão. Mesmo dentro de um mesmo setor, a diversificação pode valer a pena também. Podem surgir, por exemplo, alguns problemas específicos de uma empresa que diferenciem o desempenho entre duas empresas do mesmo setor, tá bom? Falando agora da localização geográfica, essa diversificação também é muito importante. Não só investir apenas num país. É um erro investir só no Brasil, né? É preciso sempre ter investimentos em dólares, em euros, em moedas fortes, em países fortes, mais fortes do que o nosso. É sempre uma ótima opção, né? Por exemplo, se você tem só ações no Brasil, todo o seu portfólio está sujeito ao risco específico, risco Brasil, né? Tem o risco fiscal aqui, né? Você ter ações, moedas e títulos dos Estados Unidos é uma forma de gerenciar e diminuir esses riscos, tá bom? Falando agora do prazo, né, do quinto, prazo, né? Ter investimentos, né, de vários prazos é fundamental, né? Em geral, quanto maior o prazo do seu investimento, mais você vai poder suportar as perdas de curto prazo, né, e capitalizar o seu potencial de obter ganhos no longo prazo. Investidores agressivos geralmente têm horizontes de tempo de 30 anos ou mais, né? Quanto mais longo, mais o principal oscila. Então você tem que ter mais conforto ao risco, você tem que ter mais propensão ao risco. Com essa flexibilidade, né, os investidores que têm mais tolerância ao risco, eles conseguem alocar mais porcentagem da sua carteira em ações, por exemplo, que tem um potencial de retorno maior, mas que tem que ter uma visão de longo prazo. Títulos de curto prazo, eles são menos sensíveis a variações nas taxas de juros. Claro, algo que vai vencer depois de amanhã, se os juros mudarem, não interessa, só falta 2 dias de juros, né? Você vai receber R$2, R$2.000 ou R$2.000 e 1 centavo. Não faz diferença, né? Nos títulos de longo prazo, embora mais voláteis, eles conseguem oferecer rendimentos mais elevados. Quanto mais tempo eu vou deixar o dinheiro emprestado, mais juros você tem que pagar para mim, né? Não é igual, por isso que as curvas de juros elas são ascendentes, né? Então, se eu te dou 1 ano, você me paga um certo percentual. Se eu te deixo 2 anos, você aumenta esse percentual, né? E 3 anos mais, cada vez mais. Então, quanto mais alongado, quanto mais longo o empréstimo, maior tem que ser o juro que você me paga por ano. Bom, de qualquer maneira, a combinação de ambos, né, de curto prazo e longo prazo, ajuda você a gerenciar riscos em diferentes condições econômicas. Outro ponto na questão do prazo, mas de outro ponto de vista, né, principalmente para ações, é o tempo de entrada. Você tem que diversificar o tempo de entrada, principalmente para as ações, e não comprar 10% do seu patrimônio na bolsa, né, porque aí você não diversificou o tempo de entrada, aí você tem que torcer para a bolsa subir. Se você precisa ir comprando ao longo do tempo, né, sempre e para sempre. Assim você está diversificando o tempo de entrada e você vai fazer um preço médio de entrada nas ações. Imagine, se você compra uma ação e ela cai, você compra mais barato no mês que vem e você faz o preço médio, você melhora o seu preço médio. Mas se você compra e ela sobe, bom, aí você compra ainda mais para comemorar e você ainda pressiona mais o preço para cima. O importante é ter, e aí você vai ganhar mais, o importante é ter visão de longo prazo e sempre comprar boas ações. Agora eu vou falar o 6º ponto. Capitalização de mercado, o tamanho das empresas. O investidor deve ter na sua carteira, você deve ter na sua carteira, eu tenho que ter na minha carteira, ações de empresas de vários portes. Os investidores costumam classificar as empresas em diferentes grupos de ações com base no seu valor de mercado. Quanto é que vale essa empresa? Empresas com valor de mercado muito alto são empresas de capitalização grande, de grande capitalização. As de médio porte são de capitalização média e as de pequeno porte são as chamadas small caps.
em inglês, mas é isso aí, empresas pequenas. Né? Ao diversificar o seu portfólio pelo valor da empresa, você consegue investir numa combinação de ações ou de fundos de ações de grande, média e pequena capitalização. Particularmente eu, acho que todo mundo também tem que analisar com cuidado o que se chamam startups, que são empresas que estão nascendo, que valem zero, mas que têm potencial, né, elas são minúsculas e têm o potencial de crescer muito. São as empresas recém-nascidas, que têm muita chance de quebrar, mas se forem bem, são as que têm o maior potencial de ganho, que multiplicam por 1.000, 5.000%. Obviamente, cada caso é um caso, você tem que analisar com muito cuidado, entender negócio por negócio, entender que tipo de problema aquela empresa está resolvendo, qual a dor que ela alivia no mercado, se vai ter potencial mesmo para ter escala no futuro, mas eu gosto de investir em startup e acho que todo mundo tem que plantar umas sementinhas em empresas de startup. Sétimo, estilos de investimento. Essa é uma outra dica para diversificar a carteira, com estilos de investimentos diferentes. Você pode, por exemplo, escolher ações de dois tipos, ações de empresas de crescimento, ações de crescimento são aquelas que tendem a ser mais arriscadas, porque o crescimento esperado da empresa pode não se concretizar, tá? Né? Empresas de tecnologia estão nessa categoria. Né? Para combater a inflação, né? Embora os dividendos, né? eles dão estabilidade para nós que compramos empresas que pagam dividendos, né, elas não são suficientes por si só para garantir a proteção da inflação. A inflação é um inimigo financeiro constante que corrói silenciosamente o nosso patrimônio. Então, para se proteger da inflação e aumentar o poder de compra, você precisa ter ações de crescimento. Essas ações de empresas que são mais arriscadas, tá? Aí você tem um outro tipo de ação, são ações de valor. Né? Ações de valor tendem a ser empresas mais consolidadas, mais estáveis. Eu sei lá, Vale do Rio Doce, Vale, agora mudou o nome, é Vale. Embora essas empresas já tenham experimentado a maior parte do seu ganho, né, do seu potencial, geralmente, por conta disso, elas trazem consigo menos risco. Né? Ao você diversificar entre empresas de crescimento e empresas de valor, né, investir em ambas, você capitalizaria o potencial futuro de algumas empresas, né, captaria esse potencial futuro e ao mesmo tempo em que reconhece os benefícios existentes nas outras empresas como Vale, como empresas que já são formadas. A diversificação inteligente significa misturar ativos com comportamentos diferentes para que você tenha, né, a correlação negativa. E nesse último slide, na classe de ativos, tá? Num panorama simples, agora eu vou explicar um conceito simples, né? Vamos chegar aqui, ó. Classe alternativa de diversificação inteligente. Não, volta, acho que não é esse ainda não. É esse aqui, na classe de ativos, né? Essa é a renda variável de crescimento, nós já falamos, né? Na classe de ativos, tá? Mas não é esse o que eu queria, que é a renda variável. Deixa eu ver o outro. Diversificação inteligente, ativos não se encaixam também na renda fixa. Não, então volta. Não volta, Bom, de qualquer maneira, eu vou explicar um conceito simples. Basicamente, né, investir em renda fixa, né, significa investir com previsibilidade, tá? Você sabe quanto você vai receber quando você investe em renda fixa. Basicamente, né, quer ver aqui também renda variável. Será que está faltando esse slide de renda fixa? Vamos ver. A renda fixa, é esse slide aqui, tá? Ou seja, investir em renda fixa significa que você tem previsibilidade. Basicamente, é um empréstimo que o investidor faz, né, para bancos. Quando você deposita o dinheiro no banco, você basicamente está emprestando dinheiro para o banco e ele vai te pagar uns juros. Ou você pode emprestar para a empresa comprando uma debenture, né? Ou você pode emprestar para o governo comprando um título de renda fixa do governo. Tá? Esses investimentos têm várias formas de rentabilidade. Né? Você tem a pré-fixada, você já sabe quanto você vai receber. Por exemplo, 10% ao ano. Você tem a pré-fixada, você vai receber 10% ao ano. Pós-fixada, ela varia conforme o CDI. Hoje, uma pós-fixada, se você recebe 100% CDI, você está recebendo 14,75% ao ano. Mas você também pode estar indexado, né,
A inflação, por exemplo, o IPCA mais 6, né? Você pode ter uma híbrida que pode estar CDI, pós-fixado, pré-fixado, inflação. Então tem vários tipos de investimento em renda fixa, além da tradicional poupança, que, diga-se de passagem, é um péssimo investimento. Existem muitos outros investimentos com o mesmo risco da poupança que pagam bem mais, né, como o Tesouro Direto. Alguns exemplos de investimento de renda fixa são Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, CDB, LCI, LCA, Debenture, que não tem FGC, olho no lance, né? Os pontos fortes do investimento em renda fixa são segurança, previsibilidade e liquidez, tá? As limitações, né, do investimento em renda fixa é que ela, por um lado, protege o patrimônio, mas raramente, dificilmente, provavelmente não, ela não consegue gerar um grande crescimento patrimonial sozinho. É por isso que tem que diversificar. Renda variável, vamos para o próximo slide. Renda variável. Renda variável é crescimento, né? Significa oportunidade de crescimento forte do dinheiro, o que a renda fixa não traz. Então, o que é, né, renda variável com oportunidade de crescimento? São ativos cujo valor oscila conforme o mercado e conforme as expectativas futuras, né? A principal classe são ações, né? E as ações, o valor da ação, ela depende do fluxo, quanto que você acha que vai vender do produto que aquela empresa faz e qual vai ser o lucro que aquela empresa vai ter. Então, ela depende do futuro. É aí que deriva o valor de uma ação, do fluxo de caixa, de quanto dinheiro vai entrar nessa empresa. Então, assim, uma maneira de você investir em ações são as empresas listadas na Bolsa. Você tem os ETFs, que são fundos que replicam índices do Ibovespa, replica o índice S&P 500 nos Estados Unidos, os BDRs, que são recibos de ações estrangeiras que são negociadas no Brasil, como por exemplo Apple, Google, né? Você tem os fundos de ações, né, que são carteiras geridas por profissionais de bolsa, cara que entende muito de ação, né? O que tem, né, quando você investe em renda variável, né? O risco-retorno, ele é diferente do risco-retorno de um ativo de renda fixa, tá? Essa volatilidade maior no curto prazo, né? Às vezes as ações caem, às vezes elas sobem, né? No curto prazo, então, você pode sofrer, mas no longo prazo você tem potenciais de ganhos expressivos, né? Então, no curto prazo oscila muito, mas no longo prazo pode entrar muito dinheiro, tá? Você tem que só estar montado na ação correta, né? Aí você tem um outro tipo de investimentos, ativos alternativos, né? Que eu chamo de diversificação inteligente, que são ativos que não se encaixam exatamente na renda fixa nem na renda variável, mas servem para diversificar os riscos, tá? Os exemplos são imóvel, né? Você compra para alugar, né? Ou você compra para valorizar, você compra numa região, você compra na planta, né? Eu tenho alguns imóveis e também tenho fundos imobiliários. O fundo imobiliário, né? Sei lá, é como se fosse um shopping center da Bolsa, né? Os aluguéis são pagos mensalmente, tá? Eu gosto também. Eu tenho também, além de fundos imobiliários, além de imóvel, fundos de previdência privada, que são planos PGBL ou VGBL, que são focados no longo prazo, tá? Também ajuda na aposentadoria, tem benefícios tributários, eu tenho um da XP muito bom, aliás, né? Commodities, né? Ouro, petróleo, soja, confesso que hoje eu não tenho nada de commodities, né? Criptomoedas, né? Bitcoin, Ethereum, né? Altíssima volatilidade, criptos, tá? Eu já tive, ganhei dinheiro, não sei porquê, porque eu não entendo muito, né? Não tenho mais. Private equity, né? Então aqui eu estou listando para vocês, ó. Imóveis físicos, fundos imobiliários, previdência privada, commodities, criptomoedas e private equities, né? Ou venture capital, né? Que são investimentos em empresas não listadas, que nem eu falei, né? Não necessariamente um startup, são empresas que não estão na bolsa. Eu tenho investimento em 2 empresas que não são listadas, tá? Isso, por que você deve usar esses outros investimentos aqui diferentes? Porque reduz correlação com a bolsa, né? Tem menos correlação com juros. O imóvel até tem correlação com juros, né? Mas o principal não, o aluguel talvez. Então eles te protegem, esses investimentos te protegem em cenários de crise. O ouro sobe quando a bolsa cai, tá? Bom, renda fixa, gente, se eu pudesse dar uma mensagem final aqui, renda fixa, né, ele traz segurança para nós. Renda variável, ela traz
ela faz o dinheiro crescer bem mais do que a renda fixa, né, quando a gente está equilibrado. Tá? Os investimentos alternativos, eles dão um equilíbrio. E uma boa carteira de investimento precisa ter os três: renda fixa, renda variável e investimentos diferenciados. Né? O segredo está na proporção certa, de acordo com o seu perfil de investimento, tá? Então vamos para o próximo, né? Aí eu quero contar para vocês um pouco, né, do que a lógica da renda passiva, né? Vou tomar uma aguinha aqui. Como é que tá? Tá tudo indo bem aí, gente? Ó, no fim da Masterclass vai ter uma surpresa para vocês que a New Cursos preparou, que a gente ainda nem entrou na carteira, já a gente vai entrar. Aqui a gente estava mais, começa no básico e vai esquentando. Então essa fase aqui, ela já é mais quente, tá? Mas ó, fiquem aí, porque no fim da aula aqui vai ter uma surpresa que a New Cursos nunca fez igual. O Tutinha enlouqueceu. Vai fazer uma surpresa maravilhosa para vocês que acompanham o meu conteúdo, que gostam do meu trabalho, que gostam de ver os meus programas, e espero que estejam gostando dessa aula. Bom, vamos falar aqui, qual que é a lógica da renda passiva, né? Qual que é a diferença de renda ativa e renda passiva? Bom, essa diferença é bem básica. Renda ativa vem do seu trabalho, você trabalha, entra dinheiro. Já a renda passiva vem dos seus ativos, né? Daí a necessidade da gente montar uma carteira com diversos ativos. Existem vários tipos de renda passiva. O nosso objetivo é criar várias fontes de renda, de maneira que uma compense a outra em diferentes ciclos econômicos e que a gente receba dinheiro na nossa aposentadoria. A riqueza de verdade é quando o dinheiro está sempre trabalhando por você. E não ao contrário, quando você está trabalhando pelo dinheiro. Então vamos ver aqui os diferentes tipos de renda passiva que existem, tá? Vamos lá para os tipos de renda passiva que existem, tá? Você tem a renda de investimentos financeiros, né? Então, dessa renda de investimentos financeiros, tá? Você tem os dividendos, tá? Os dividendos de ações, que é quando você compra uma ação que paga dividendo, e o dividendo é um pedacinho do lucro que as empresas listadas distribuem a quem é acionista. Uma ação, por exemplo, né, ela paga, sei lá, 50 centavos por ação a cada trimestre, distribui lucro de 50 centavos por trimestre. Você recebe, se tiver uma ação, recebe 50 centavos. Se tiver 1000 ações, recebe R$500. Né? E existe uma vantagem que é isenção de imposto de renda para a pessoa física até 2000, né, pelo menos era assim até 2025, salvo mudanças, né, tem que olhar ver lá como era, mas eu sei que sempre teve isso aí, até tem que olhar isso aí, me desculpe, né, mas é ideal para quem busca a renda crescente no longo prazo. Eu sempre prefiro empresas maduras, lucrativas e com histórico de pagamento consistente de dividendo. Exemplos são bancos, elétricas e empresas de saneamento, tá? Aí você tem um outro ponto que chama juros sobre capital próprio. Isso aqui são as ações, tá? Ações que pagam, estamos falando de ações, tá? Tem ações que pagam juros sobre capital próprio. Então, quando você for escolher uma ação, né, você tem que ver uma empresa também que paga essa forma alternativa de distribuição de lucros, que é dedutível do imposto de renda da empresa, né, que se chama JCP. E o juros sobre capital próprio funciona como um retorno extra, além dos dividendos, né? A diferença dos dividendos é que sofre uma retenção de R na fonte de 15%, né? Mas dá para compensar no longo prazo. Você conversando com o seu assessor, ele te explica. É muito comum, né, bancos, né, que já pagam bons pagadores de dividendos, também são bons pagadores de juros sobre capital próprio. E elétricas também. Então, bancos e elétricas são bons pagadores de dividendos e bons pagadores de juros sobre capital próprio. Aí você tem os fundos de investimentos imobiliários, os FIIs, que são fundos que investem em imóveis, seja shopping, seja galpão, seja escritório, seja hospital, tudo que é possível empacotar num fundo que seja de imóvel. E normalmente, né, lajes corporativas, normalmente eles distribuem 95% do lucro proveniente do aluguel por mês. A vantagem está aí, é uma renda mensal isenta de imposto de renda para pessoas físicas. Outra vantagem é que você pode investir bem menos do que se fosse um imóvel inteiro. Então, se você investir em fundos imobiliários, é como você ter um imóvel alugado,
sem ter que lidar com o inquilino e sem pagar o imposto, né? Ou reforma, ou os problemas do dia a dia, né? Qual que é o risco? É a vacância, né? O cara não ter, sei lá, um fundo de hospital, o hospital sai e, poxa, quem é que vai alugar? Tem que arrumar outro hospital. Você tem um outro risco que é a inadimplência, né? Às vezes tem uma laje corporativa, quebra uma empresa aí, quebra o Banco Master e não paga o aluguel, né? E você tem outro risco, né, que às vezes dói, às vezes sobe os juros e a cota varia para baixo, aí você parece que está perdendo dinheiro lá. Mas, no fundo, é só você ir carregando, recebendo o aluguel. Se estiver recebendo, depois o preço tende a voltar. Tá? Então, esses são os riscos. Tá? Mas você tem liquidez, né? As cotas elas são negociadas em bolsa, então é muito mais fácil de vender, mas muito mais fácil de vender do que um imóvel. Imagina você compra um apartamento e tem que vender, maior trabalho. Né? Qual que é a dica que se eu pudesse te dar, né, é analisar bem o ativo para tentar mitigar riscos, né? Sei lá, uma escola, você tem um fundo lá, tem uma escola lá, para de pagar o aluguel, jamais você vai conseguir tirar os alunos de lá, estão estudando, então a prefeitura não vai deixar, então analise, né? Um hospital, é muito difícil preencher a vacância, caso o hospital, que hoje aluga o prédio, mude de lugar, né? Então olho no lance no ativo, tá? Então outro ativo de renda passiva, que você fica só esperando o dinheiro cair, são títulos de renda fixa, que são títulos que pagam juros periódicos, os chamados cupons, que antigamente, gente, você comprava um título de renda fixa, tinha os cupons, você destacava o cupom e ia receber, você sabia? É por isso que chama cupom, né? Eles pagam rendimento sempre que vence o cupom. Exemplo é Tesouro, né? Os títulos do Tesouro IPCA+, né? Com juros semestrais, né? Renda protegida contra a inflação. O IPCA é a inflação. Tá? As debêntures incentivadas pagam juros isentos de imposto de renda, mas você tem o risco da empresa quebrar. Tá? Se a empresa quebrar, não vai te pagar. Sei lá, olha a Raizen aí. Né? CDBs, LCIs, LCAs pagam juros fixos ou os pós-fixados, que é o ideal, né, para quem quer previsibilidade e segurança. O outro seriam fundos de crédito, né, e debêntures, que eu acabei de falar, que são fundos que emprestam dinheiro para empresas e que pagam rendimentos mensais, às vezes trimestrais, às vezes semestrais. A vantagem é um retorno maior do que a renda fixa tradicional, mas o risco de crédito é importante olhar. Tá? Tem menor liquidez, resgates é de 30 dias ou mais, e a empresa pode quebrar. Olha no lance, igual Raizen. Bom, aí você tem previdência privada, né, PGBL e VGBL, né, que são um investimento de longo prazo que pode ser convertido em renda mensal no futuro. A vantagem é que os benefícios fiscais do PGBL e do VGBL, né, tem benefícios sucessórios, sem inventário, que é muito importante, né, quando a gente vier a faltar. Tá? Quando vira renda, né, no resgate ou na conversão, né, em renda vitalícia, com a seguradora, é importante isso. Bom, ele é ideal, né, então ele é ideal para planejamento da aposentadoria. Então, tem que ter um PGBL ou um VGBL na sua cesta, tá bom? Vamos para o próximo slide. Renda passiva de ativos reais, tá? Então, vamos lá. Você tem o aluguel de imóveis, aluguel de imóvel verdadeiro, que é uma renda gerada pela alocação de imóveis residenciais, comerciais, rurais. Eu tenho um apartamento que eu alugo, tá? Tenho 2 apartamentos que eu alugo. Qual que é a vantagem? Previsibilidade e valorização do patrimônio. Então, o risco é a vacância, né? A manutenção, às vezes dá um problema, eu tenho que ir lá arrumar, quebra o ar-condicionado, a janela, sabe Deus. E a inadimplência, nunca tomei calote, nunca colocaram inadimplência nos meus 2 apartamentos, mas são os riscos. Tá? Uma alternativa moderna aí são as plataformas de crowdfunding imobiliário, tá? Que tem valor menor de entrada, menos burocracia, mas aí você tem que olhar no site aí, procurar. Eu nunca fiz isso, mas queria mencionar para vocês. Aí você tem, né, uma outra renda passiva de ativo real, que são royalties, tá? O que é isso que se chama royalties? São pagamentos recorrentes pelo uso de uma criação sua, uma patente, uma marca, uma música, um livro, um software. Eu sei lá, o cara escreve um livro, ou compõe uma música, ou inventa alguma coisa digital e como ficar recebendo sobre as vendas, os royalties sobre as vendas, ou um streaming, né? Tá? Bom, o outro é uma renda passiva de verdade, né? Você cria uma vez e fica recebendo para sempre, continuamente.
tá? Uma outra renda passiva de ativo real são franquias automatizadas, que é um modelo de negócio em que o franqueado recebe parte dos lucros, mas que a operação é totalmente terceirizada. O exemplo são, sei lá, quiosques automatizados, aquelas máquinas de venda, vending machines, né? Sei lá, uma lavanderia self-service. Tem que fazer um investimento inicial, né? Um acompanhamento eventual, sei lá, um McDonald's, né? Mas pode te gerar um fluxo de caixa. Né? Você monta um McDonald's, fica lá, você tem um McDonald's, entra dinheiro, você tem que participar um pouco, tem umas que dão mais trabalho, algumas franquias, outras que dão menos trabalho. Mas franquias também é uma renda passiva. É que automatizada, eles botam franquia, a gente pôs aqui franquia automatizada, porque aí realmente não tem que fazer nada, é só esperar, tipo uma máquina de Coca-Cola, tá? Vamos para o próximo slide. Renda passiva digital. Né? São produtos digitais, que são o quê? Cursos online, e-books, né? Planilhas, conteúdos que são vendidos automaticamente, que não são perecíveis, né? Você consegue ter uma escala, tá? Uma escala local, às vezes até global, né? E o custo é marginal, quase zero, né? Não são, por exemplo, os meus vídeos, os meus programas, eles são perecíveis, então eles não duram para sempre, você não consegue ficar vendendo para sempre, né? Mas existem alguns produtos que sim, né? É necessário o quê? Um esforço inicial na produção e na automação desses produtos, né? Para você conseguir vender, monetizar o conteúdo. Sei lá, YouTube, tem gente que faz vídeos de YouTube que ficam para sempre. O pessoal fica assistindo e ele fica recebendo para sempre. Podcasts, o cara faz uma entrevista que é atemporal, um bate-papo legal com alguém, e fica lá no YouTube recebendo, monetizando. Às vezes newsletters, né? Outras redes sociais que podem gerar renda através de anúncios, patrocínios, assinaturas, né? Vamos supor que, sei lá, um canal que monetiza suas visualizações recebe mensalmente do YouTube. Tá? Não é totalmente passivo, né? Porque você exige alguma manutenção mínima ali, mas consegue gerar uma renda recorrente com conteúdo que não seja perecível. Tá? O conteúdo não perecível é aquele que não envelhece, né? Diferente dos meus programas aqui na Jovem Pan, que são super perecíveis. O da manhã, 11 da manhã já não vale mais nada, já tem que assistir o fechamento. Tá? Bom, aí você... monetização de conteúdo, licenciamento de marca ou propriedade intelectual, que é quando você permite que outras empresas usem a sua marca, né? Usem a sua imagem, usem uma patente que você inventou, tudo isso, claro, mediante um pagamento, né? Então, sei lá, por exemplo, uma marca de roupa, personagens, influenciadores, né? Gente famosa, não eu, né? Que eu não tenho nada, né, no meu nome aí, mas tem gente famosa, eu sei lá, aquelas famosas lá dos Estados Unidos, as Kardashian, elas têm lá a Trump, a outra lá, do Hilton, né? A Paris Hilton, elas têm batom, a Virgínia. A Virgínia tem lá os produtos dela que ela vende tudo. Isso aí são produtos licenciados, tá? É uma renda passiva automatizada, tá? Tecnológica, tá? Esse licenciamento de marca... Agora, desculpe. Tá, bom. Uma renda tecnológica, tá? Uma renda automatizada, diferente, tá? Você tem, por exemplo, robôs de investimento, né, e carteiras automatizadas nas corretoras, tá, que são plataformas de investimento que reinvestem os rendimentos, ajustam as suas carteiras automaticamente, tá? É uma renda indireta, né? O seu dinheiro cresce, gera juros sobre juros, sem intervenção humana constante, tá? Outra que eu já mencionei aqui, vou repetir, porque eu acho que é interessante, mas você tem que olhar com cuidado, é a participação em startups, ou o que eles chamam de startup, equity crowdfunding, que é quando você investe em empresas que estão nascendo, mas que tem o potencial de crescimento muito grande, né? Que tem o potencial de fazer você receber dividendos, que você receber lucros no futuro, tá? O risco é altíssimo. Essas empresas a gente não sabe se elas vão dar certo, a gente está inferindo que elas estão resolvendo um problema da sociedade, que pode ter escala, né? Mas a possibilidade da renda é tão relevante, se o negócio prosperar, que a gente investe. Eu gosto de investir em empresas que estão começando, mas eu olho com muito cuidado, tá? Eu acho bom porque se der certo o lucro é bem forte, graças a Deus, ufa, né? Mas se perder, provavelmente o dinheiro desaparece, porque a empresa quebra, né? Bom,
Eu mostrei aqui que a gente viu que tem uma quantidade enorme de opções que você tem que entender para investir, para não depender só da aposentadoria do INSS. Mas nós temos que depender da aposentadoria dessa carteira que nós vamos criar. Né? Algumas alternativas são mais fáceis e mais simples que outras, mas são sugestões que eu estou dando aqui para você ter liberdade financeira na sua aposentadoria. Agora eu vou ajudar vocês a montar a carteira com renda passiva. E vou fazer por perfil de investidor. A gente sabe, né, imagino que vocês saibam, né, a gente sabe que existem 3 perfis básicos de investidor. Né? Aqueles mais conservadores, os moderados e os arrojados, os agressivos. Tá? Então a gente vai montar as carteiras de rendas passivas por perfil de investidor. Tá? Obviamente, é preciso analisar um monte de coisa para montar a carteira com os percentuais ideais para cada investidor. Não existe uma regra geral. Né? As carteiras de investimento são reflexos da nossa situação atual. Nenhuma carteira de um investidor vai ser igual à de outro investidor. Cada um tem as suas peculiaridades. Depende da idade, da sua situação patrimonial, da disposição de tomar risco, do entendimento dos produtos de mercado, entre muitas outras coisas. Mas a gente pode falar de uma maneira básica. Então, eu quero falar basicamente, de uma maneira mais básica, para a gente ter uma base de largada do perfil conservador. Tá? Um investidor, normalmente, geralmente, basicamente, com perfil conservador, né, tem como objetivo, né, o perfil conservador, tá, ele tem como objetivo proteger o patrimônio e garantir um rendimento igual ou um pouco acima da inflação, com o mínimo de risco possível. Tá? O foco não é buscar lucros rápidos, lucros grandes, mas sim preservar o capital, tentar vencer um pouquinho a inflação e ter liquidez e manter a tranquilidade em qualquer cenário. É ideal para quem é mais velho, tá? Para quem já não é jovem. Tá? Nesse caso, a gente alocaria, tá? 90% em renda fixa, tá? 90% em renda fixa, sendo 35% em tesouro direto, tá? Tesouro Selic, tá? Tesouro IPCA, inflação mais, é algo que vence lá em 2029, está bem estressados de IPCA mais, tá bom para investir no IPCA mais. Tá quase como foi na época do impeachment da Dilma, tá na máxima histórica do IPCA+. Então tá um bom momento para você. Então, 35% você bota, né, em Tesouro Selic e Tesouro IPCA+. Você bota aí, né, 17,5% em cada um, tá? Aí você vai botar 20% em CDBs de bancos médios, tá? Com liquidez diária, com rendimento acima do 100% de CDI e dentro do FGC, tá? Você bota dentro do FGC, tá tendo muita quebradeira aí, né? A situação tá estressante, vamos manter o FGC aí, tá? Aí você vai botar 15%, tá? Em LCIs e LCAs isentas de imposto de renda, que são boas para reserva, tá? Aí você vai botar 10% em fundos de renda fixa conservador. Né? Vamos lá, o Tesouro Direto, ele vai proteger o poder de compra, garantindo um ganho real acima da inflação no médio prazo. Tá? Então, mantenha parte no Selic para você ter dinheiro rápido e parte no IPCA+, pensando em 4, 5 anos para frente. Tá? É segurança e proteção contra a inflação, que é uma base sólida da sua carteira. É o alicerce da sua carteira, da carteira do conservador. A gente não quer buscar retornos extraordinários, né? Hoje a Selic está 15%, né? Já está ótimo, mas a gente quer, né? Então é um retorno quase que extraordinário, mas a gente quer nessa carteira conservadora dar estabilidade. Essa parte aqui é para dar estabilidade para a sua carteira conservadora. Tá? Os CDBs de bancos médios, né, vão ser 20%, né, eles vão render acima do 100% de CDI, são
alternativas esplêndidas para aumentar o retorno do seu renda fixa. Sempre com garantia do FGC até 250 mil por instituição. Sempre. Principalmente depois que a gente viu o que aconteceu com o Master, não é mesmo? Bom, o que você faz é o seguinte, você pega o valor, 250 mil reais no dia que vai vencer, traz a valor presente, esse é o valor que você pode investir para que até o dia do vencimento você esteja coberto pelo FGC, que só paga 250 mil reais, tá? E inclui os rendimentos. Mas se tiver acima de 250, se tiver 251 mil, você vai receber 250 mil. Se tiver com 249, você recebe os 249. Tá? Então escolha CDBs com liquidez diária para você manter sua flexibilidade. Né? Pode pegar bancos médios bem avaliados, né? Mas sempre com bom rating, né? Se for assim, principalmente se for acima do FGC, né? Com histórico bom. Se for abaixo, se for coisas mais estressadas, sempre dentro do FGC. Eles rendem mais do que os grandes bancos, mas não abra jamais mão da segurança do FGC, tá? As LCIs e as LCAs, que a gente mencionou, que são isentas de R, boas para reserva, né? São títulos isentos de imposto de renda, né? É muito bom para reserva de médio prazo. Compare as rendas, uma dica, compare as rentabilidades, né, líquidas. Como elas são isentas, muitas vezes elas rendem mais do que o CDB, a rentabilidade líquida é melhor. Né? Preste atenção no prazo de carência dessas LCIs, LCAs. Algumas não permitem resgate antecipado, olho no lance disso aí. Tá? Mas é uma boa forma de diversificar dentro de renda fixa, mantendo a isenção e previsibilidade. Tá? Fundos de renda fixa conservadores, você vai botar 10% em fundo com carteira de título público, né? E até título privado de baixo risco, administrado por gestores profissionais, tá? Que são conhecidos, que você possa perguntar para os seus assessores se são bons ou não. E uma dica, verifique a taxa de administração. Não pode ser mais do que 0,5% ao ano. Tá? Escolha fundos com histórico estável, patrimônio relevante, com muito dinheiro, tá? E eles servem como uma alternativa boa, uma alternativa prática para quem quer diversificar sem escolher títulos um por um. Você não vai ficar olhando, analisando os títulos, que você pode pegar um que não vai bem. É melhor deixar para um profissional, tá? Aí você vai ter uma previdência conservadora, né? 10% também. Então, você vai ver 90% ali, né? Essa previdência conservadora, ela é muito boa para quem pensa no longo prazo, quem quer planejamento sucessório. Como eu falei, escolha os PGBL ou os VGBL de renda fixa com taxa baixa, menor do que 1%. Escolha gestoras com bom histórico de performance, com bom desempenho, né? A vantagem aqui está no diferimento fiscal, PGBL, né? E também na facilidade da herança. Quando a gente vier a faltar, não vai ter inventário, tá bom? Então, ó, na parte de renda fixa, 90%. 35% Tesouro Direto, Selic, IPCA, CDB, 20% em CDBs de bancos médios, tá? 15% em LCI e LCA, isentas de R, 10% em fundo de renda fixa, 10% em conservador. Aqui tem 90%. 5% você vai botar em imóveis. Fundos de investimento imobiliário, em FIIs, tá? Você tem vários aqui, tá? Não quero falar nenhum, mas você tem que olhar. Esses fundos imobiliários, eles aplicam em títulos de crédito imobiliário, CRI, e não em imóveis físicos. Eles pagam rendimentos mensais isentos de imposto de renda, com baixa volatilidade. Por isso, eles são ideais para o investidor conservador. Uma dica, escolha fundos imobiliários de papel indexados ao CDI ou ao IPCA, que acompanham os juros e a inflação. Reinvista os rendimentos para acelerar o efeito dos juros compostos. Acompanhe o nível de inadimplência e o rating das carteiras desses fundos. Se você achar que não está bom, você sai. Tá? A função deles na carteira é gerar uma renda mensal previsível com risco moderado e sempre com liquidez, porque na bolsa você consegue vender facilmente. Pense neles, né, como um turbo, tá? Uma renda fixa turbinada, não? Que ele tem um pagamento mensal e tem isenção de renda, de imposto de renda. E você tem que botar um pouquinho em proteção, tá? Eu escolho o dólar. Tá, eu protejo no dólar, mas o ouro físico, o ouro, fundo de ouro, Gold 11, OZ1D lá, o ouro é um ativo clássico de proteção em tempo de incerteza. Ele tende a subir quando tem crise, quando desvaloriza o real, o ouro vai, o ouro sobe, né? Quando as bolsas caem, o ouro sobe. Você pode investir através de ETFs, né? Gold 11, né? Para investir com tranquilidade, com praticidade, com liquidez, lá na B3. O ouro ele não serve para rentabilidade, ele não rende nada,
né? Mas ele serve como estabilidade, ele protege o portfólio. Tá? Esse ano subiu, sei lá, nos últimos 2 meses 100%, mas ele não tende a liderar os ganhos. Ele é o seguro da carteira. Você paga um custo de oportunidade porque ele não tem nenhuma rentabilidade, mas você dorme tranquilo. Ouro é o ouro. Né? Mas no momento, como eu disse, eu acho que o ouro subiu demais, então no momento eu não tenho nada de ouro, mas eu tenho bastante dólar. Eu tenho até mais do que isso em dólar, porque meu perfil não é o conservador. Tá? Eu tenho bem mais do que 5% do meu patrimônio em dólar, eu estou mais para o moderado. Isso porque, né, eu não tenho ouro, porque o ouro está muito alto no momento. Né? O ouro subiu demais, bateu $5.000. Né? Já o dólar, o câmbio, né? Você pode investir através de fundos, né, em ETFs, né, DOL 11. O dólar ele funciona como uma proteção contra a desvalorização do real. Né? Há momentos que vai na contramão, né? A gente sabe, né? Nunca as coisas são... o dólar bateu 6,30, agora está 5,20, né? Mas se tiver um estresse muito grande aqui e o real desvalorizar num evento externo, tá? Ele ajuda a reduzir a volatilidade total da sua carteira, mesmo que em pequenas doses. Tá? E você pode fazer via câmbio direto, você pode fazer comprar dólar, né? Deixar no seu cofre, você pode investir em fundos cambiais, você pode comprar ETFs, tem um ETF que chama DOL 11, tá? Não precisa exagerar. Tá? Se o seu perfil for moderado, for conservador, 3 a 5% já cumpre bem o papel de proteção. Vai no 5%. Lembre-se, o objetivo não é acertar o câmbio. Vai subir o câmbio, não é isso. Tá 2,20, 5,20, vai para 5,30. Não. O objetivo é proteger a sua carteira de surpresas, de um estresse maior que venha acontecer. O dólar é o colete à prova de crises do investidor conservador. Esses 10%, aqui 90% é renda fixa, esses 10% aqui, que são 5% imóvel e 5% proteção, eles funcionam como um amortecedor da carteira. Tá? Então, quando vier um estresse, né, no mercado, eles vão ajudar. Tá? Mas aqui, você vai estar com 90% em renda fixa. Vamos ver o perfil moderado. Aquele foi o perfil conservador. No perfil moderado você tem que equilibrar segurança e ganho real. O investidor moderado, ele aceita um pouco de volatilidade, mas ele não abre mão da estabilidade da renda fixa. Então aqui ele tem que ter 50% em renda fixa. Né? Esse 50% em renda fixa vai ser o pilar da carteira. Metade da carteira está voltada, está apontada para previsibilidade e para proteção do dinheiro. Tá? Então, na parte do tesouro, o IPCA, né, você pode ter 25% da sua carteira. Tá? Ele vai proteger o poder de compra do seu dinheiro no longo prazo. Vai garantir rentabilidade acima da inflação. Então, a dica é usar prazos longos para travar os juros reais mais altos. Né? Evite resgatar antes do vencimento, senão você pode perder dinheiro. Esses títulos oscilam muito com a taxa de juros. Paciência é a regra do jogo. Paciência é o prêmio. Quem segura até o vencimento vence o mercado. A não ser que valorize muito, aí você pode vender antes. Tá? Aí você vai ter debêntures incentivadas, você vai botar 5% da carteira em debêntures incentivadas, que são títulos de infraestrutura isentos de IR, com rendimento real atrativo. Né? Cheque sempre o rate da empresa emissora. Escolha debêntures, tá? Prefira debêntures com garantias reais e prazo alinhado ao seu. O objetivo aqui, né? Bom, aqui ó, o CDB médio, tá? Aí você pode botar os CDBs médios, tá? de prazo médio, desculpe, com rendimento até 110% CDI, você pode botar 15%. Né? A rentabilidade, aqui ela tem um propósito. Você ter rentabilidade sem ter muito risco. Tá? Falando agora dos CDBs de médio prazo, de 2 a 3 anos, né? Não estamos comprando CDB curto de 1 ano, nem CDB de 5, 10 anos, de 2 a 3 anos, eles apresentam um equilíbrio entre liquidez, né, e retorno acima do CDI. Tá? Então você tem que procurar bancos médios com FGC e com rendimento de 110 a 115% com FGC. Nunca invista mais de R$250 mil nisso. Tá? Distribua entre diferentes instituições para você poder diluir o risco. Você pode botar em 4 instituições diferentes até R$1 milhão, 250 mil
cada uma. Tá? Aqui o foco é a rentabilidade estável, sem abrir mão da segurança. Tá? Fundos multimercados, você vai colocar 5% nos fundos multimercados. Desses 50% de renda fixa, tá? 25% vai ser tesouro, IPCA, tá? Inflação longa. Tá? Você vai botar 5% em debêntures incentivadas, tá? Presta atenção nas empresas, debênture não tem FGC, gente, olho no lance. Tá? CDBs de médio prazo você vai botar 15%, tá? E fundos multimercados conservadores você vai colocar 5%. Tá? Esses fundos são flexíveis, né? Eles captam o movimento dos juros, do câmbio e da bolsa. Então escolha gestores com histórico consistente e baixa volatilidade. Esses fundos ajudam a amortecer a sua carteira de choques externos, né? Choques, como é que eu posso falar? Exógenos, que a gente não consegue prever, né, cisnes negros, né, e ele também, ao mesmo tempo que absorve de choques, ele busca retornos adicionais. São um motor reserva da carteira. Quebrou o motor do barco, você tem aquele motorzinho reserva. Tá? Bom, ações. Já o perfil moderado já tem que entrar em ações. Tá? Então 25% você vai ter em ações. Tá? O moderado é 25% em ações. É a parte da carteira voltada ao crescimento do patrimônio. Tá? Empresas de valor, empresas que pagam dividendos, tá? Sei lá, pode ser. Né? Eu não quero, não tome isso como as ações que eu estou recomendando comprar. Eu não estou recomendando comprar. Eu estou dando exemplos de ações de valor que pagam dividendos. Você tem que falar com o seu assessor e escolher as ações. Então, como exemplo de empresas que pagam dividendo, e são empresas de valor que já valorizaram, você tem Petrobras, Itaú Banco, Taesa, Banco do Brasil Seguridade, entre muitas outras que você tem que analisar. Aqui você tem que ter 15% da carteira. São companhias, o que eu quero dizer, você tem que escolher companhias sólidas, grandes, lucrativas, boas pagadoras de dividendo. Tá? E a dica é reinvista os dividendos, que aí você faz o efeito bola de neve. Evite trocar ações boas por ações da modinha. Alguém que deu uma dica, esquece isso aí. O negócio é comprar boas empresas e dormir tranquilo. É o lema do investidor moderado. Aí você vai ter também ETF, você vai ter 5% do seu capital investido em ETF, tá? Fundos de ações, né? Você vai ter... desculpe. Fundos de ações ativos, né? São fundos, são gestoras que compram e vendem ação, que são gente que entende muito disso aí. Tá? Então, você vai procurar casas boas para investir. Também não quero dar exemplos de casas, porque eu não quero fazer propaganda para pessoas, né? Mas existem casas muito boas. Então, né, aqui nos ETFs, você pode botar no BOVA11, no Small 11, tá? Que garantem diversificação automática e tem um custo baixo, tá bom? O BOVA11 são de grandes empresas, o Small 11 são small caps, são empresas de crescimento, mas tem mais volatilidade. Então é algo simples, diversificado e eficiente, tá bom? Os fundos de ações ativos, que você vai botar 5%, você tem gestores bons, você tem, sei lá, SPX Verde, Dália, Atmos, tem vários, né? Todos eles buscam superar o índice, né, com uma análise ativa, comprando e vendendo ações. Então é ideal para quem quer estar exposto à bolsa sem ter que escolher as ações diretamente. Então você vai contratar um gestor profissional para escolher para vocês. Então procure também casas, assets com fundos, com histórico longo e consistente, em diferentes ciclos econômicos. Aqui você vai estar pagando pela inteligência do cara que vai estar coordenando a sua carteira, que vai estar comprando e vendendo as ações. Você não vai estar só pagando pela exposição em bolsa. Tá bom? Aí você vai ter imóveis. Então, 50% renda fixa, 25% ações, 20% imóveis, fundos de investimento imobiliários, né, diversificados, tá? Que traz estabilidade e previsibilidade para a carteira. Né? Você tem exemplos, né, do Kinea lá, você tem... Eu não quero ficar dando exemplos, tá? Mas você tem o XP Logística, você tem o Hedging Grifo Logística, você tem o Kinea, você tem a RBR, desculpe. Esses fundos, eles combinam renda mensal, né, a gente recebe uma renda mensal com a valorização de longo prazo. Tá? E se eu puder dar uma dica, tenha fundos híbridos. Tá?
parte tijolo para equilibrar os riscos e os rendimentos, né? E sempre reinvista o aluguel mensal, a mesma mentalidade de reinvestir os dividendos. Os fundos imobiliários são uma ponte entre a renda fixa e a renda variável, fica no meio do caminho. Eles são previsíveis, são líquidos, que é fácil de vender na bolsa, e são isentos de R. Tá bom? E proteção. Toda carteira tem que ter proteção, né? Então, algumas opções de proteção, como eu já te falei, ouro e dólar, como a gente viu na carteira conservadora. E tem ainda os fundos multimercados para quem é moderado, tá? Então, essa é uma alternativa. Os fundos multimercados são uma parcela que podem garantir uma defesa e estabilidade em cenários adversos. O ouro e o dólar, né, eles protegem contra a inflação global, contra a desvalorização do real, né, os multimercados contra coisas exógenas. O dólar, né, e o ouro são práticos, negociados em bolsa, muito fácil, e tem como objetivo o equilíbrio da sua carteira e não especulação. Tá? Você não está comprando dólar para especular, você não está comprando ouro para especular. Eles não servem para ganhar. Eles servem para não perder. Tá? Os multimercados com proteção cambial, por exemplo, né, eles são fundos que se beneficiam de movimentos de juros, de câmbio e de bolsa global. São ideais para neutralizar choques internacionais. A guerra, eu sei lá. Eles servem como um escudo inteligente da carteira. Tá bom? Vamos agora para o perfil agressivo. Perfil arrojado também se diz. Esse vai ter bem menos renda fixa. Você vê, o conservador 90%, o moderado 50%, o agressivo só tem 30% do patrimônio em renda fixa no longo prazo. Tá? Ele vai ter... vai ser a âncora da carteira. Tá? Ele vai ter 20% da carteira em tesouro e IPCA. Tá bom? 5% da carteira ele vai ter em créditos privados, debêntures, CRIs, CRAs, multimercados, tá bom? Então, um perfil arrojado, ele quer maximizar o crescimento do patrimônio no longo prazo. Ele aceita a volatilidade do curto prazo. O investidor arrojado, o agressivo, ele entende que as oscilações fazem parte do jogo. Ele entende que no curto prazo ele pode perder dinheiro. E ele sabe também que o tempo é o maior aliado dele. Por isso que ele bota pouco dinheiro em renda fixa, só 30%. Mesmo o investidor arrojado precisa de uma base estável. A renda fixa é a âncora de qualquer carteira. Ela é usada para liquidez, para oportunidade, que várias oportunidades vão sempre aparecer, né? Então, até o agressivo ele tem que ter um dinheiro para investir em alguma coisa quente que aparecer. E também sempre ela funciona como uma proteção parcial da carteira, tá? Como eu disse, 20% vai para IPCA, de preferência IPCA longo, 2045, 2055, tá? Ele vai ser a âncora da carteira, 20%. Retorno real acima da inflação, ideal para horizontes longos, tá? Quando é IPCA mais, você ganha mais do que a inflação. Então, períodos de 10, 20%. Use esse título como reserva estratégica, não para especular. Ele oscila muito no curto prazo, mas entrega segurança no vencimento, lá no longo prazo. Os juros longos são voláteis, mas o IPCA mais te paga por esperar, tá bom? Créditos privados, debêntures, 5% que eu falei, tá? E os multimercados táticos. Bom, os créditos privados são títulos que oferecem rendimento superior ao CDI com diferentes riscos e diferentes prazos. Então você tem que diversificar entre os emissores e os setores. Escolha títulos com rating elevado, com nota alta e, se possível, garantias reais. Rentabilidade extra, é uma rentabilidade extra com controle de risco. É o tempero, é o sazon, é a pimentinha, tá? Da sua carteira. Da sua carteira da parte de renda fixa. Tá? Os multimercados táticos, né, que você vai botar 5%, então ó, é 20% em tesouro IPCA longo, inflação longo, 5% em CRA e debêntures e 5% nos multimercados táticos, que a gente falou que eles trazem estratégias dinâmicas, que elas são capazes de lucrar em diferentes cenários, seja de alta da bolsa, de queda da bolsa, andando de lado, né, e funcionam como um pivô de proteção e de performance, de desempenho. Né? Quando você for investir, sempre analise o histórico de consistência desse gestor, dessa casa, dessa asset. E o risco que tem, o risco de volatilidade tem que ser controlado, tá? Volatilidade controlada. Tá bom? Vamos lá. Renda variável, o vermelho aqui, 70% em renda variável, tá bom? Tá? 40% no Brasil.
Tá? Esse é o coração da carteira do investidor agressivo, do investidor arrojado, que é onde mora o potencial de valorização no longo prazo da carteira. Tá? Então você tem que dividir 40% investido aqui em ações do Brasil, 20% em ações no exterior e 10% em investimentos alternativos. Então, 40% no Brasil, 20% no exterior, preferência Estados Unidos, que é onde eu tenho, tá? E 10% em alternativos. Na parte aqui do Brasil, então você vai ter 25% dos 40%, 25% vai ser em ações que pagam dividendos, tá bom? São empresas sólidas, previsíveis, com lucros consistentes. Como eu disse, tem alguns exemplos, que é o, sei lá, eu não quero ficar, eu não estou dando recomendação de ação, que fique claro, gente, isso aqui eu montei e foi vindo na cabeça. Então você tem Itaú, tem Itup, tem Taesa, tem Ambev, tem Vibra, tá? Bom, elas garantem renda recorrente e resiliência em momentos de crise. E você vai botar 15%, né? Esses 25% em ações de dividendo e 15% em ações de crescimento. Né? São empresas com potencial de expansão e ganho de mercado. É VEG, é Vale, é empresas de energia, de infraestrutura, que elas rendem menos dividendo, mas entregam valorização de capital no longo prazo. Né? Você tem que equilibrar entre setores cíclicos e setores defensivos. Reinvista os dividendos, sempre reinvista os dividendos. Mantenha a disciplina de reinvestir os dividendos. O ganho vem com o tempo. Tá? Reinvestir, você cria a bola de neve. Aqui no exterior, onde vai ter 20% do seu patrimônio, né, você vai estar diversificando geograficamente, que é o que a gente falou. Você vai ter acesso à economia global. Você pode pelo app, hoje em dia qualquer app tem. A XP tem app fácil para investir lá fora. Né? Você pode investir através de ETFs, você pode investir na Nasdaq, né? Você pode... ETFs aqui no Brasil que garantem exposição lá fora, NAS de 11, né? E VB11, né? Que é o S&P 500. Então, esses ETFs na B3 garantem exposição lá fora, de uma maneira simples e diversificada. Você investe nas empresas líderes do mundo ao investir no S&P 500, ao investir no índice da Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia. Tá? Você também pode colocar em BDRs, tá? Que são empresas listadas lá fora que estão listadas aqui dentro. Tem gigantes da tecnologia que estão aqui. Tá? Microsoft, eu falei, Nvidia, né? Que está muito alto também, Apple, essas empresas estão todas muito valorizadas. Né? Aí você também vai botar, né, em fundos internacionais, você tem, sei lá, Western Asset, Mo Capital, você tem Pinco, né? A própria XP tem fundos lá fora também. Tudo isso com gestão ativa e proteção cambial. O investidor agressivo, obviamente ele pensa em reais, mas ele investe em dólares também, tá bom? E aí você vai botar também os investimentos alternativos, 10% em investimentos alternativos, tá? Que é onde aí está o maior risco, mas também está o maior potencial de retorno, que é ideal para diversificar e capturar oportunidades fora do tradicional. Tá? Sei lá, criptomoedas, né? Ethereum, Bitcoin, tá? Você pode também investir, né? Assim, a exposição limite aqui é 5% do portfólio, tá? Pensa como um investimento tecnológico de longo prazo, né? Tem muita volatilidade, exige estômago, muito estômago, paciência, tá? Aí você vem para, então cuidado, tá? Cuidado aqui, tá, gente? Cuidado com criptomoedas. Aí você vai ter também os private equities, né? Private equity, venture capitals, né? Que é mais para quem tem acesso, né? Para quem tem acesso, tem horizonte de longo prazo, 7 anos ou mais, tá? É uma exposição a empresas que estão em estágios iniciais, né? Ou estão em crescimento acelerado, tá? Tem um potencial alto, é bom, mas a liquidez é muito baixa, vai demorar anos para poder vender, e aí é onde o risco mora, mas é onde o retorno dorme. Tá? Então é bom ter também, tá? Mas olha com cuidado. Tá? Aí você vai ter alguns fundos de investimentos imobiliários mais voláteis, né? Sei lá, XPMOS, HCTR11, tá? Que eles buscam uma valorização no longo prazo com diversificação global. Tá? Esses fundos imobiliários de shopping center, de crédito estruturado, eles também oferecem renda, mas eles têm mais risco. Tá? Acho que são uma boa pedida para quem busca dividendos maiores, valorização
do imóvel, né, valorização do tijolo, tá? Mas também requer bastante atenção. O investidor arrojado vai ter que perguntar, vai ter que questionar para os assessores, para outras pessoas, para tomar sua decisão final. Bom, depois da gente ter montado uma carteira para cada tipo de investidor, né, vem aquela pergunta lá, né? Quanto, né, investir, né? Quanto que a gente tem que investir dos rendimentos, né, para que a liberdade financeira seja maior? Bom, a gente tem que investir o que dá, gente. Tem que ficar sempre tentando guardar o máximo de dinheiro possível, tá? Mas pensando nisso, né, eu pensei assim, vou montar um slide aqui dos erros que destroem uma carteira. E alguns erros, né, são muito comuns, tá? Não se pode ignorar esses riscos, tá? Um dos erros mais comuns, né, é focar apenas olhar para o retorno e ignorar o risco, tá? Você pega, né, um Banco Master, né, o cara fala, pô, tá rendendo tanto do CDI. Aí o investidor só olhava para quanto rende, não olhava para o risco. Mas qual que é o risco, né? Nós da XP, a gente falava para todo mundo, não coloque mais do que o FGC, porque tem muito risco aí. Não, mas está pagando muito, mas não coloque. 99,99% dos nossos clientes estavam abaixo do FGC. Teve um outro cliente que falou, não, eu quero botar 100 milhões, está pagando muito. Falou, cara, mas você está pensando no risco? Está pagando muito, mas você está pensando, não tem risco, não tem risco. Todo investimento tem risco. Tá? Outro exemplo seria, sei lá, uma ação que subiu 100% no ano, né? O investidor vai lá e compra porque subiu demais e não analisa os fundamentos, não olha para a liquidez, não olha para o histórico de volatilidade, né? Então, debêntures também que pagam muito, cuidado, debênture que está pagando muito, a empresa pode estar quebrando. Olha a Raizen, está pagando pra caramba a Raizen agora, né? Você vê CSN, está pagando o dobro que estava pagando, né? Então, gente, todo investimento vem atrelado a algum tipo de risco. Quando a esmola é muita, o santo tem que desconfiar. O santo desconfie, você tem que desconfiar. Sempre olhe o risco-retorno ajustado. Quanto de retorno o ativo entrega para cada unidade de risco adicional, né? É um conceito que chama Sharpe Ratio. Olha no chat GPT, pede para que te explique Sharpe, S-H-A-R-P-E, Sharpe, igual a TV antiga. Sharpe Ratio. Ratio, R-A-T-I-O, que é a razão Sharpe, Sharpe Ratio, tá? O objetivo aqui não é você buscar o maior retorno, e sim o melhor risco-retorno, o melhor equilíbrio entre o retorno e a tranquilidade. Não existe um investimento bom, existe um investimento adequado ao teu risco, ao risco que você quer correr, tá? Então, o primeiro, e ignorar o risco do ativo. Banco Master, Raizen, Lojas Americanas e por aí vai. 2, outro risco, seguir modinha. Ouvir aí uma dica de mercado, não entende o que está fazendo, não sabe onde está alocando o patrimônio, e o cara fala para você comprar criptomoeda porque vai subir, porque outro cara vai comprar mais caro, ou você vai comprar aquelas ações pequenas, ou entra no IPO só porque todo mundo está falando. Essa é uma armadilha clássica, tá? Então, eu sei que criptomoeda, IPO, ações, penny stocks chama, né? Tipo small cap que está nascendo, tudo, essas ações com muito valor baixo, tudo atrai pela promessa de lucro rápido. Mas é claro que tem alto, tudo que promete muito tem muito risco. Pode ter falta de liquidez, né? Na alta das criptos de 2021, muita gente entrou no topo sem entender, porque depois o ativo, a Bitcoin caiu 70%. Né? Aí, será que aguenta? Será que estava... Se você estava alocado ali e está no seu perfil de risco, você aguenta. Teria caído 70%, né? E aí você teria esperado e teria voltado. Mas se você estava fora do seu perfil de risco, você pode não aguentar, né? Provavelmente, né, você perderia o dinheiro que você ia zerar lá com 70% de queda, tá? Antes de investir em qualquer tendência, você tem que fazer 3 perguntas. Falou de cripto, falou de IPO, falou assim, eu entendo como esse ativo gera valor? Se você não entende, você não investe, tá? Eu aceito o risco de perder parte do capital, né, se esse negócio desvalorizar 70%. Né? Será que esse ativo faz sentido dentro da minha estratégia? Se não, não. Tá?
Como que era a outra pergunta? Eu esqueci. Peraí, bom, basicamente é isso. Eu entendo que se investe, eu aguento a desvalorização, e a outra pergunta, depois, na hora que eu lembrar, né, eu volto para vocês. Desculpa. Claro, esse ativo faz parte, faz sentido dentro da minha estratégia, né? Então, essas 3 perguntas. Eu aguento a desvalorização, né? Eu entendo e faz sentido? Tá? Essas 3 perguntas. Bom, terceiro erro, não rebalancear a carteira. Tá? Rebalancear, deixa eu beber uma água aqui, peraí. Estamos aqui, estou falando aqui há 1 hora, peço desculpas aí o erro aí. Às vezes a gente tem que ficar pensando para lembrar as coisas, desculpe. Tudo certo aí, turma? Vai, Tourinho! Antes do final aí, você fica até o final porque o Tutinha enlouqueceu. Vai ter uma surpresa só para quem está participando dessa live aqui, tá? Bom, vamos lá. Falta de rebalancear. Outro erro que destrói a carteira. Não rebalancear. O Warren Buffett era um cara que mais rebalanceava. Tá? O erro é não ajustar a sua carteira conforme ela cresce. Quando você monta uma carteira boa, né, é ótima, mas você nunca mais mexe nela, é ruim. Com o tempo, é óbvio que alguns ativos vão subir mais, vão valorizar mais do que outros. E aí a carteira vai ficar desequilibrada. Não vai ficar do jeito que você montou, ela vai ficar mais concentrada nos ativos que estão rendendo bem, estão valorizando mais, né? Então a recomendação é sempre revisar a carteira, anualmente pelo menos, e rebalancear como uma classe de ativos, ele desviar mais de 5, sei lá, 10% da sua meta, né? É você que decide esse percentual de quanto que tem que ter de cada ativo, né? E você tem que seguir o que você decidiu. Então, por exemplo, se você pretende alocar 60% das suas carteiras, 60% da sua carteira em ações, mas as ações vão super bem, tem um mega desempenho, sobem pra caramba. Aí você acaba com 75% da sua carteira em ações. Você precisa reorganizar isso aí, você tem que reorganizar esses ativos, você tem que manter a alocação de 60% em ações, você tem que vender, você tem que garantir que a sua carteira continue, né, estabilizada como você queria no começo. Então você, né, depois que você alocou 75%, você alocou 60%, foi para 75%, então agora você tem que reorganizar os ativos para manter a alocação que você queria no começo e garantir que a sua carteira continue refletindo a sua tolerância ao risco, os seus objetivos. Então, dessa maneira, você tem que vender 15% das ações, né? Dos 75% voltar para 60%. Uma carteira bem cuidada, né, demanda manutenção contínua, demanda você ficar olhando, cara. Mas você precisa ficar olhando, é o seu dinheiro. É preciso cuidar do nosso rico dinheirinho ao longo do tempo, o tempo todo. E não, jamais esquecer o dinheiro, você tem que estar sempre lá olhando, tá? Quarto, ignorar o próprio perfil de investidor. Essa aí é uma clássica também. Aí você é conservador e acha que é moderado, acha que é arrojado. Cada pessoa tem sua tolerância a risco, né? Eu, por exemplo, não sou arrojado, não sou agressivo. Mas toda hora eu me pego lá fazendo uma coisa arriscada, e aí tomo fumo, fico nervoso, falo, ai caramba, não era pra eu ter comprado aquilo, mas coça, né? A mão coça. Então, você tem que... Os diferentes tipos de volatilidade, eles têm objetivos distintos. Se você é um investidor conservador e tenta copiar uma carteira arrojada, você vai entrar em pânico na primeira queda, que já aconteceu isso comigo, né? O melhor investimento é aquele que te deixa dormir tranquilo. Eu já perdi muitas noites de sono por estar no perfil errado, né? A melhor carteira é aquela que você consegue manter nos momentos difíceis, né? Se você investe acima da sua tolerância ao risco, é a receita certa para vender tudo na hora errada. Tá? Isso já aconteceu comigo, então atenção, tá? 5. Diversificar demais. Tem essa também, super diversificação. Às vezes não, diversificar demais é ruim. Diversificar é importante, é essencial, assim, tem que diversificar, mas exagerar na diversificação atrapalha. Quando tem ativo demais, o investidor perde controle e acaba replicando o mercado sem ganho real. Você acaba diluindo o potencial da sua carteira. Então, se você tem 40 ações, 10 fundos, você dilui tantos ganhos que a carteira vira um Frankenstein, né? Uma boa carteira, ela precisa de equilíbrio, não de centenas de ativos, né? Então, você tem que focar em diversificação inteligente, né? Classes de ativos diferentes, renda fixa, renda variável, exterior, real estate, né? Dentro de cada classe, escolher as melhores representantes das classes, né? Menos é mais. Desde que tenha propósito e equilíbrio, né? Para o investidor conservador, o ideal é ter de 5 a 10 ativos. Para o moderado, de 10 a 20. Para o agressivo, o arrojado, você pode ter de 20 a 30.
Alguns erros são comuns e muito custosos. Erros grandes destroem mais o patrimônio do que acertos grandes, do que acertos enormes. Erros grandes destroem mais o patrimônio do que acertos enormes constroem patrimônio. Tá? O jogo dos investimentos é o jogo de quem erra menos. Tá? Disciplina e estratégia valem muito mais do que tentar adivinhar qual é o próximo grande investimento que vai bombar. Tá certo? Vamos lá, próximo slide. A regra de ouro. Né? Aqui botei a foto do Albert Einstein, vocês já vão entender. Né? Investir, gente, não é prever o futuro, é construir uma carteira que sobreviva a qualquer futuro. Os 3 pilares do investidor são diversificação, disciplina e longo prazo. Tá? E o Albert Einstein, né, falou essa frase: os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Essa frase foi dita pela pessoa mais inteligente da nossa história, Albert Einstein. Então, gente, se ele percebeu isso velho, porque ele vivenciou os juros compostos, né, você também tem que aproveitar esse conhecimento que ele está passando. Então, usar o patrimônio acumulado para gerar renda futura e garantir independência financeira na aposentadoria é a grande dica, né, das grandes cabeças, dos grandes cérebros. Tá? Eu acho que assim, vocês estão saindo dessa teoria, né, e começam a enxergar o dinheiro como um gerador a gente tem que sair da teoria e enxergar dinheiro como um gerador de renda, de independência real. Né? A liberdade, nossa liberdade, começa quando o dinheiro começa a trabalhar para a gente. Né? De novo, diversificação, disciplina, longo prazo. Esses são os 3 pilares, muito importantes. Tá? Falando, né, honestamente com vocês, né, a gente cobriu bastante coisas hoje, né? Juros, né? Falamos dos perfis de investimentos diferentes, né? Juros compostos, efeito bola de neve, né? A diversificação, correlação de ativos, renda fixa, renda variável, investimentos alternativos, fundos imobiliários, dividendo, previdência, CDB, tesouro, né? Os 3 perfis de carteira, os 5 erros fatais. Tudo é muita informação, tá? E eu sei que tem gente pensando assim, tá bom, Torinho, beleza, entendi, mas o que eu preciso fazer? Né? Como é que eu faço isso na prática? Bom, primeiro, né, você pode voltar nas carteiras ali, né? Imagina vocês bateram print aí, né? E mostrar para o seu assessor e pedir ajuda, tá? Mas o que você pode fazer na prática também? Essa é uma pergunta que separa quem vai sair daqui, tá? E que pode, né, ficar analisando, estudando e não vai fazer muita coisa, ou, né, o que vai fazer, tá? Vou botar aqui dos juros compostos de novo, bota aquela, o outro para frente, não, vai para frente, não. Tem um slide para frente, vai, mais um. Aí, o poder dos juros compostos de novo, né? Eu quero falar sobre o custo de adiar, né? Lembra desse slide no começo da apresentação? Né? Lembra desse gráfico? Né? Olha, se você, né, aos 30 anos você vai ter 1 milhão e 100, né? Aos 40 anos 3 milhões e 100. Agora, olha o que acontece com quem adia, sei lá, 5 ou 10 anos. Quem adia, né? Pô, o cara que está, se você adiar 10 anos, só daqui a 20 anos você vai ter 103 mil, né? Um cara que começa aos 40 anos, ele chega aos 60 anos com 379 mil. Né? Às vezes quando a gente é jovem, a gente acha que o tempo não passa, mas 10 anos passa num piscar de olhos. Gente do céu, eu estou há 30 anos no mercado, parece que eu entrei ontem. Enrolar, adiar, é a pior coisa que você pode fazer. É a coisa mais terrível. Enrolar e adiar não pode ser. Se você enrolar e adiar 10 anos aqui, ó, pô, isso aqui vai te custar 700 mil reais, né? Ou 2 milhões de reais. Né? Então, adiar não é neutro, adiar é caríssimo. Cada mês que passa sem você ter um plano, é dinheiro que você nunca mais recupera. E daí que nasceu aquele ditado, tempo é dinheiro, tá? Então, bota outro slide aí. Saber disso é importante, mas não é o suficiente, tá? Você acabou de entender, né, eu espero que você tenha entendido tudo certinho, o poder dos juros compostos, o poder da diversificação, da renda passiva. Só que entre entender e aplicar, existe um abismo,
abismo, tá? Então, onde investir primeiro? Como montar a sua carteira? Qual é o momento certo, né, de comprar ou de vender? É exatamente isso que eu quero te entregar agora, né? Que é isso que eu falei que é a surpresa aqui da New Cursos, né? A trilogia Touro de Ouro, que é um curso online que eu criei, eu escrevi com as minhas mãos, né? Hoje você viu o mapa, né, dos investimentos. Essa trilogia é o GPS para te guiar pelos caminhos dos investimentos, tá? É do Touro de Ouro, é a trilogia Touro de Ouro. Do zero ao investidor completo, tá? Então são 3 cursos, tá, que vão te ajudar a interpretar os principais indicadores econômicos que movem os mercados. Eu falo nesses cursos de Banco Central, de juros, de inflação, né? E não falo por cima, eu falo de verdade, tá? Você vai adorar, você vai curtir. Touro de Ouro, tá? Tem o Touro de Ouro 1, tem o Touro de Ouro 2, que você vai entender como funcionam os sistemas econômicos globais, o sistema econômico global, mas você vai a outros indicadores, carry trade, commodity, o indicador Warren Buffett. Sabia que tem um indicador que chama Warren Buffett? Eu vou te explicar sobre o índice do medo, o índice da ganância, tudo que os grandes investidores usam para tomar as decisões certas, tá? Então você tem o curso Touro de Ouro 1, tá? Com os grandes indicadores econômicos do mundo, é payroll, PMI, o curso Touro de Ouro 2, carry trade, tá? E você tem o Economia Touro, tá? Que essa é a minha obra-prima, né? Como é que chama? Tem um nome isso aí, né? Essa é a minha master-prima, eu esqueci o nome, né? Mas são 200 aulas práticas, com 3 minutos. Economia, tá? É uma matéria de humanas, né? Não é exatas, né? Eu sou economista. São muitos conceitos, tá? E aí, o que eu fiz? Eu fiz esse curso, né? Escrevi Economia Touro, os 200 conceitos que interessam. Eu explico de um jeito bem simples, cada conceito de economia, em aulas de 3 minutos cada conceito, para que você, é tudo que você precisa para dominar e aplicar a economia no dia a dia. É curto, direto, feito para ação, tá? É imperdível, é a minha obra-prima, né? Os 2 primeiros são para você aprender a operar nos mercados. E o terceiro é para você crescer como pessoa. Você vai entender mais economia e saber mais economia. Você vai entender mais de mercado e saber mais de economia que 90%, 95% dos brasileiros. 95%, tá? Touro de Ouro 1, Touro de Ouro 2 e Economia Touro. Você não vai precisar de 10 cursos, de 10 pessoas, né? Você precisa de um caminho completo. É esse curso Touro de Ouro. Ó, não é esse preço, tá? Eu só quero para você saber o que você vai receber, tá? O stack que você vai receber, o empilhamento de valor, tá? Quando você entra na trilogia, olha o que vem junto, olha o que você tem que esperar. Ó, o Touro de Ouro 1 custa R$ 1.500. O Touro de Ouro 2 custa R$ 2.000, tá? A Economia Touro, R$ 1.500, tá? E você tem é intangível o valor, que é acesso vitalício, né? Vai ser seu para sempre, você assiste no seu ritmo, quantas vezes você quiser e sem prazo, tá? No Touro de Ouro, indicadores econômicos, sinais antes do pregão, bancos centrais, juro, política monetária, né? Se você fosse aprender isso com um profissional, era bem mais do que 1.500. Você vai ter que, no Touro de Ouro 2, Sistema Econômico Global, Quantitative Easing, Carry Trade, Indicador Warren Buffett, Commodities, Índice do Medo, tudo o que os grandes gestores e investidores olham, tudo que eu olho para investir, para fazer os minutos Touros de Ouro, para fazer os meus programas, né? Você ia pagar muito mais do que R$ 2.000, já é barato ali, tá? Então, e o Economia Touro, os 200 conceitos econômicos que realmente importam para todo mundo, que são aulas curtas, objetivas, uma enciclopédia financeira. Meu amigo, isso ia custar R$ 10.000 para você, tá? É que aqui é barato, né? E acesso vitalício para todos eles, tá? Sempre, você pode assistir quando você quiser. Então, isso aqui seria bem mais do que R$ 5.000, tá? Isso aqui, esses números aqui eu coloquei, né? O Economia Touro vale 10 mil, só ele, tá? E o Tutinho enlouqueceu. Ele vai dar um super desconto só para quem tá nessa aula. Ninguém tá sabendo disso aqui, só você, essas 1.000 pessoas que estão aqui. Então, eu vou revelar o descontão que ele tá fazendo. Bota na tela o desconto, né? Não, antes, né? Antes de você decidir, tem umas perguntas aqui assim, ó.
umas perguntas que eles puseram aqui, né, porque eu vou responder, né? Eu sou iniciante, eu vou conseguir acompanhar? Olha, o curso começa do absoluto zero. São 250 aulas organizadas em muitos módulos com linguagem simples, que eu ensino. Né? Você assiste no seu ritmo, pausa, você curte, você volta. Tá? Então, vai tranquilo. Outra pergunta. E se eu não gostar? Tá, vamos supor que você... assisti, Pablo, Torinho, achei uma porcaria o seu curso que você escreveu aí. Se você não gostar, você tem 7 dias de garantia incondicional. Se você não gostar, por qualquer motivo, não interessa. Eu não vou perguntar. A gente devolve 100% do valor, sem pergunta, sem nada, tá? Terceira dúvida. Olha, eu não tenho tempo agora. Gente, é vitalício. De novo, não tem prazo, não expira. Você assiste quando puder, quando quiser, quantas vezes quiser. 100 vezes, tá? E o preço, né, em valor real, é bem mais do que 5 mil reais. E você não vai pagar 5 mil reais, tá? Você não vai pagar nem 3 mil reais. Você não vai pagar nem 1.000 reais, tá? Não vai pagar nem 1.000 reais. O Trilogia Touro de Ouro completo, vitalício, com todos os cursos que eu escrevi à mão, usando todo esse conhecimento que eu amealhei em mais de 30 anos na frente de batalha nos trading desks. Só R$ 497 à vista. Tá? Só. Tudo aquilo, tudo. Curso Touro de Ouro 2, Economia a Touro, os 200 conceitos que interessam. Menos de R$ 500, R$ 497 à vista, ou em 12 vezes de R$ 51,40. Né? Lembra do gráfico? Adiar 5 anos custa 700 mil. O investimento para começar agora é R$ 51 por mês. É 497 à vista. É 1,70 por dia. Você gasta mais nisso do que, sei lá, num cafezinho por dia a gente gasta mais, né? Gasta mais na assinatura de coisas que a gente nem usa, gasta mais num delivery do fim de semana. E nenhuma dessas coisas vai mudar a sua vida daqui 20 anos. Isso aqui vai. Tá? Esse valor só é válido até amanhã, dia 25, gente. É menos de 1,70 por dia. São os 3 cursos do Torinho, os 3 cursos que eu escrevi. Tá? É o meu conhecimento eu dividindo com vocês. Tá? Então acho que a pergunta real é: quanto você já perdeu por não saber onde colocar o seu dinheiro, onde colocar corretamente o seu dinheiro? Mas eu já sei o básico dos investimentos, mas a trilogia vai te levar muito além do básico. Né? O Touro de Ouro 2 cobre o sistema é muito bom. Os cursos eu que escrevi, é tudo que eu uso para analisar a economia. Tá? Se você já domina tudo isso, tudo bem. Aí tudo bem, né? Se já opero, já invisto, tudo bem. Mas se não, esse é o passo que falta para você virar um bom investidor. Tá? Você tem 2 escolhas, né? Bota aqui a outra slide aqui. Aqui, você tem 2 escolhas. Né? Você sai daqui, né? Continua sem o plano, né? Sem estratégia de investimento e tal. Dependendo do governo, né? Para aposentadoria. Continua fazendo o que sempre fez, tá? Um custo de 700 mil reais em juro composto vai te custar, né? Daqui 20 anos você vai estar recebendo 1.800 reais lá do governo, vai precisar escolher entre remédio e almoço, meu Deus, que desespero. Na segunda chance, que é o que eu estou te convidando, tá? Você vai decidir que hoje é o último dia da sua vida sem plano. Você vai entrar na trilogia, vai aprender comigo do zero, vai do zero até um investidor avançado. Você vai começar a construir a sua própria aposentadoria, vai aprender a investir direito de verdade. É muito mais demorado do que essa aula de 2 horas, de 1h30, nem sei quanto tempo, 2 horas. Né? É muito mais, são muitas horas lá, tá? A primeira possibilidade custa 700 mil reais em juro composto que você vai perder. A segunda vai te custar 497 reais e é só até amanhã, meio-dia. Você tem 7 dias de garantia incondicional. Em 7 dias, meu amigo, você consegue ver o curso. Tá? Você entra, assiste, explora, analisa, vê se te interessa. Se não fizer sentido, você pede o seu dinheiro de volta. Eu te garanto, eu te devolvo o seu dinheiro. Não vou perguntar nada, devolvo 100%. Tá? O único risco real aqui é você não entrar e continuar sem plano. Tá? Continuar aqui na escolha 1, né? Com a aposentadoria de R$ 1.800, escolhendo entre remédio e almoço, dependendo do governo, sem estratégia de investimento boa. Né? E por que é só até amanhã? Se você está se perguntando, mas por que esse valor é só até amanhã? Esse valor, R$ 497 pela trilogia completa, é exclusivo para quem participou desse workshop ao vivo, dessa masterclass. Depois, a trilogia volta para 5 mil e lá vai fumar, sei lá quanto custa a trilogia. Né?
não é uma estratégia de pressão, nada, é uma condição real que não vai se repetir. Nunca teve esse preço. Nunca, 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 nunca. Né? Só quem deu a honra da presença nessa Masterclass que eu fiz aqui, eu agradeço, tá? São 8h30 da noite, eu sei que o tempo de vocês é valioso, né? Então, é um presente que o Tutinha, que é o dono da Jovem Pan, que é o dono da New Curso, está dando para vocês, tá? O link está no chat, clica lá, R$ 497 à vista ou 12 vezes de R$ 51,40, acesso vitalício, 3 cursos completos, garantia de 7 dias, inscrição inclusa nesse valor, tudo, só que só até amanhã, dia 25, meio-dia. Já compra já, gente. Lembra da pergunta que eu fiz lá no começo? Descanso, parar de trabalhar, viajar, nada disso vai acontecer se você depender de R$ 1.863 por mês do INSS. Mas isso pode acontecer se você começar agora. Se você entrar nesse trem do investimento, tá? Eu te espero lá dentro dos 3 cursos da trilogia, tá? Quem tiver alguma dúvida, manda no chat que eu respondo, tá? Eu vou responder, tá? Se tiver alguma pergunta aí, alguém agora, eu posso responder umas perguntas aqui agora, tá? Pergunta se eu posso, se pode comprar depois. Olha, você pode comprar até amanhã, dia 25, meio-dia. Depois o preço vai subir, tá? Né? Boa noite, Pablo. Consegue me ouvir aí no estúdio? Precisa falar com alguém, né? Olha, são 12 vezes. Pera, pessoal, preciso conversar com alguém? Não. Comigo não precisa falar, tá? Você precisa falar com seu marido, com sua esposa, não sei, né? São 12 vezes de R$ 51,40, com garantia de 7 dias. Sim, se você comprar, aí você mostra para o seu marido, para sua esposa, se não fizer sentido para ele, você devolve. Tá? Se não fizer sentido, você vai ter o reembolso. Sou eu garantindo o reembolso, tá? Esse preço é só até amanhã, tá, gente? Boa noite, Pablo. Consegue me ouvir eu já aí no fiz estúdio? muitos cursos, tem muitos cursos por aí. O seu curso é diferente. Olha, estão me perguntando aqui que tem muito curso por aí. Você não precisa de 10 cursos, você não precisa de 25 pessoas te ensinando as coisas. Você precisa de um caminho completo, de um guia, alguém como eu, que estou há 30 anos fazendo isso, tá? Que vai te ajudar a prosperar mais, tá? Opa, já tem gente entrando aí, olha aí, já tem gente comprando. É isso aí, é isso aí. Não gostou? Eu devolvo o dinheiro, não se preocupa. Já vai olha hoje, tá? Já começa a olhar os cursos hoje, tá? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da Masterclass. Espero muito que vocês tenham aceitado o meu convite de participar da trilogia Touro de Ouro, que é algo bem mais profundo do que essa aula que a gente fez aqui. O preço 497 é só até amanhã, dia 25, meio-dia. Depois disso o preço sobe, volta para o preço normal. O Tutinha está fazendo uma benevolência às pessoas que participaram aqui da minha live, da minha Masterclass, do meu workshop. Eu agradeço muito pela presença de vocês. Eu sei como o tempo de todo mundo é valioso. Depois de amanhã o preço vai subir. Essa condição é especial, não tem volta, é só para quem participou dessa Masterclass. O link está aí, clica no link, tá? Como eu disse lá no começo, a aposentadoria não é parar de trabalhar, é conquistar a liberdade. É conquistar a liberdade de escolha. A trilogia é a sua chave para a liberdade de escolha. É onde essa liberdade começa. É onde você vai começar a trilhar o caminho da sua liberdade financeira, da sua liberdade profissional, da sua liberdade na sua aposentadoria, onde você vai poder juntar o patrimônio para que você possa viajar e você possa curtir a última fase da vida. Quando chega o inverno da vida, a gente tem que ter vários cobertores para a gente ficar quentinho, senão a gente morre de frio. Tá bom, gente? Um forte abraço e vai, Tourinho! Te espero na trilogia! Vai, Tourinho! Nos vemos lá dentro da trilogia! Valeu! Forte abraço! Vai, Tourinho! Valeu! Tchau, tchau! Obrigado! Obrigado por terem ficado até agora. Espero nos ver. A gente se vê lá na trilogia. Valeu!